E aí, galera, Café com Sagaz aqui, apresentando apenas uma história de amor. Bom, esse livro foi dado pelo nosso professor de português para um trabalho que, por causa do autor que vai vir para a nossa feira do livro aqui da nossa cidade. E Claro. Ele vai vir, homem. Tá, ele vai vir. Tá. E por isso, como a gente já estava começando o vlog, a gente resolveu fazer o trabalho. beleza. Apenas uma história de amor conta a história tipo de 3 pessoas. Luana, Lia e João. Lia e João são os protagonistas da série. O casal que mais envolve a série. Por quê? Lia é uma escritora e João é um médico. Bom, um médico, no caso, meio sarcástico em relação às religiões, em relação ao amor, em relação ao espírito. Um amor, no caso, descarnal. Uma pessoa gelada. Isso, ele acredita que para ter um envolvimento tem que ter aquele envolvimento físico. Isso. Que é o que envolve o livro, no caso, porque o amor deles não é aquele amor mais espiritual, né? Pelo menos no início. É aquele amor relativo à paixão. É um amor mais carnal, aquele amor do sexo, da pegação ali. E vamos começar a contar um pouco a história do livro. Começa, tipo, os 3 no cinema. Apenas as 2 se conhecem, não conhecem ele. Mas acharam ele atraente, bonitinho ali, e começam a falar sobre ele depois que termina a sessão. As 2 saem, ele observa as 2 e vai atrás, escutando o que elas estão falando, os murmúrios, as conversas e tudo mais. Então ele toma uma decisão, depois elas disserem, na conversa das 2, que os homens hoje em dia já estão muito... Sem coragem. Isso, eles já estão sem coragem para tomar uma atitude, eles já estão mais amedrontados. Desculpa. E elas tomam a decisão de falar isso para ele, para ver se ele toma uma iniciativa. Ele toma a iniciativa, porque ele se sente encurralado com essa afirmação das 2. Então ele parte pro bar. E ele fala, então o que vocês acham de nós tomar um show? E eles vão pro bar. Bom, nessa saída ao bar, eles ficam conversando, e conversando mais um pouco. Depois de umas 2 horas, ela resolve ir no banheiro. Pra tomar o último show, Claro. Ela demora mais um pouco, e ele acha que já tinham largado ele de mão, já estava até decidindo ir embora. Pô, vou ter que ficar eu pagando o show. Sim, é isso aí. Daí, elas pegam, voltam, e chamam ele pra ir na casa dela, na casa da Lia. Eles vão, resolvem comprar um vinho, fazer uma comida e vão pra casa dela. Lá, quando eles chegam, ficam conversando os 3 durante um tempo. Depois desse certo tempo, a Luana... Percebe o clima? Exato, percebe o clima entre os 2, que eles estão lá se... Paquerando, paquerando, isso aí. Ela resolve ir embora. Nisso, dá uma piscada pra ela, já dando um indicativo pra ele, né? Porque ele é um cara muito... amedrontado, né? Porque ele não queria chegar nela de primeira, assim. E muito cético em relação à primeira relação, porque ele nunca tinha tido. Ele nunca tinha se apaixonado. E quando ele tinha se apaixonado, tinha dado errado. Tá. A Luana vai embora, deixa os 2. Os 2 ficam conversando. E chega uma hora que a conversa já tá profunda. Ela conta que já foi casada. Esse homem dela batia nela, espancava. E o filho também. O filho acabou tendo uma doença e morreu. Nessa hora, ele acaba tendo um certo vislumbre de coragem e dá uma tenteada nela. Ele abraça ela, põe ela no colo, consola ela. Isso. E conta um pouco da história dele. E daí, esse começo de relação leva para o segmento do livro, que é a história do amor carnal. Isso. Que seria relações sexuais entre os 2, entre aquele amor físico, aquela relação entre você é meu e eu sou seu, mas nós não somos de ninguém. Se quiser ficar com todo mundo, pode ficar. E no começo, isso era para ser... um relacionamento aberto. Isso, era para ser um relacionamento aberto para não cair na monotonia. Para não cair naquela rotina. A rotina diária de eu volto para casa para ti e tu volta para casa para mim. Vamos pro trabalho, fazemos o que tem que fazer e volta para casa um para cada um. Chega uma hora, depois desse acordo, que ele vai morar na casa dela. E aí, realmente, eles resolvem fazer um contrato. Eles dizem, não, a gente vai fazer de tudo pra fugir da rotina. Mesmo a gente morando junto, a gente vai fazer de tudo pra fugir da rotina. Durante um certo tempo, isso chega a dar certo. Mas como qualquer casal, cai na rotina. Querendo ou não, cai na rotina. Principalmente porque ela é uma escritora. E ela não tinha nenhum livro publicado. E a partir do momento que ela conheceu o João, ela tomou uma iniciativa.
bom, eu tenho agora pelo menos um índice ou pelo menos uma referência para me fazer uma história do que eu queria, que é o amor. E ele, como é um médico, sei lá, um médico conhecido, um doutor bom, ele quase sempre tem cirurgias e reuniões referentes ao trabalho dele. E ela, por entrar nessa sociedade do livro, ou, sei lá, Sociedade Gaúcha, e publicar o primeiro livro dela, acaba uma correria direto, e os dois acabam se distanciando. Nessa hora, acaba que tem a primeira briga, como qualquer casal, claro, isso depois de alguns meses, eles têm a primeira briga. Só que como eles eram, digamos, muito apaixonados, aquela primeira briga abalou muito o relacionamento deles. Ele resolve sair da casa dela, levou tudo que ele tinha e foi para um hotel. Ela, quando voltou, já não tinha mais ele, ela ficou desesperada. Ficou ligando para ele, desesperada. Ele foi pro trabalho no outro dia. E deixou o carro no estacionamento. Isso. Com as roupas na sacola, no banco de trás. E ela foi atrás dele, no próprio trabalho dele. Viu o carro dele naquele estado, tipo, com as roupas todas dentro do carro, e já imaginou o pior. Ele não me quer nunca mais. Então volta pra casa e descobre que dentro de casa ela não tem uma adega. Ela tem um mundo de vinhos e bebidas. E ela mergulha naquele mundo sem dó nem piedade. E aí ela começa a se perder como escritora e como pessoa. Deixando de lado a lucidez dela e tudo mais. E acaba que ele volta para casa depois de um tempo, por causa desse estado dela, e eles permanecem juntos mais um tempo. Mas isso é o estupim. Esse tempo que eles ficam juntos é o estupim para mais uma outra briga e para mais uma outra separação. Claro, eles têm, tipo, eles voltam até não é bem mais uma relação de sentimento depois dessa briga, eles voltam, tipo, ao zero. Eles começam de novo a ter uma relação carnal. Isso. Nisso, quando eles começam a se apaixonar de novo, acontece a segunda briga. Depois da segunda briga, ele vai embora de novo, do mesmo jeito como na primeira briga, ele vai embora. Só que nessa hora, ele vai, tipo, pra uma outra cidade, numa casa de uma amiga, que é tipo, Uma casa de praia. uma casa de praia, e ela fica escrevendo, tipo, na mesma rotina dela. E ele, nesse tempo que ficou com ela, descobriu um lado dele que ele jamais imaginava, que era um lado mais filosófico, um lado mais escritor. E ele descobriu que esse lado dele ele podia expor. Então ele pensou, já que os dois são orgulhosos e não querem voltar atrás, não querem ligar um pro outro, eu vou escrever. Escrever o que eu penso, escrever o que eu sinto, botar meu coração nesse papel e nessa caneta. Só que, como ela mesma disse, os amantes, eles não sabem criticar. Os amantes leem e dizem, tá bom, para não ofender ou para não magoar a pessoa amada. Então ele acaba fazendo uma escrita errada com o seu coração e não com a sua razão. Já ela, como já escritora, ela faz uma história, ela inclui no próximo livro, que ela está chegando ao final, só falta o último capítulo, ela escreve um final quente, apaixonante, só que trágico. Já ele faz uma coisa feia, no caso, uma escrita feia, só que com um final feliz, um final de reencontro. Que no caso era o que as amigas dela queriam, porque ela fez toda a história e pra fazer o final ela demorou muito tempo. Muito tempo mesmo. Tipo, ela deletou umas 30 vezes o final pra poder achar um final cabível e que ela aceitasse aquele final. Porque as amigas dela queriam um final de filme hollywoodiano, um filme americano com felicidades, amor e tudo mais. O que na cabeça dela não existia. Isso porque ela tinha tomado como decisão o exemplo de um outro escritor, que dizia que o verdadeiro amor só é encontrado quando ele mata ela, ou vice-versa. Uma passagem do livro. Nisso, por uma razão do destino, os dois resolvem ir um atrás do outro. Isso, de telefone desligado, sem nada. Do nada, assim, tipo, pelo amor dos dois, os dois resolvem ao mesmo tempo ir um atrás do outro. Do polo negativo ao positivo. Do nada. Do nada. Na RS-40, estão lá correndo, estão a 1000, tipo, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Quando eles acabam dobrando a mesma... Na mesma curva. E olha a coincidência do destino. Os dois acabam ultrapassando um carro. No caso, ela ultrapassa um e ele ultrapassa o outro. Pra quê? Para que os dois entrem no mesmo sentido. Um fique de frente pro outro. E naquele êxtase de amor, eles não se reconhecem. Que era para acontecer. E aí que tem a incógnita do livro. Depois disso, só tem um ponto final. No caso, o livro deixa esse que... Putz... O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, eles morreram por amor? Ou eles foram se encontrar e acabaram morrendo por uma tragédia? A gente não sabe disso. Isso é bom e é ruim. É ruim por quê? Porque ele não diz o que aconteceu com a história dos dois. Não diz se ela realmente poderia ser uma grande escritora futuramente, porque ela viveu aquele tempinho dela com ele. E também não fala dele. Não fala se ele virou um médico, se ele, tipo, ia ter realmente aquele sucesso que ele pretendia ter. Acabou.
deu, ficou Isso, naquilo. Porque, pelo que eu pude entender, e pelo que o Rocco também já tomou como iniciativa, o autor do livro, Valmor Santos, ele quis deixar bem claro que um vivia para o outro e o outro vivia para um. Exato. Quando os dois decidiram não viver mais naquele mundinho do trabalho e naquele mundinho de futilidades, no caso, que seria... O mundo deles seria as reuniões. Reuniões, cirurgias e só, tipo, ir lá de vez em quando eu vou encontrar alguém. Isso. E o mundo dela seria a escritura, que não, sei lá, eu não imagino um mundo fútil. Mas era o mundo do trabalho dela. Que já Na real, ela se enchia com aquilo, entendeu? Tipo, ah não, eu não vou ter alguém. A escrita já me apaixona, então eu vou ficar nisso. Isso. E quando eles decidiram deixar de lado todo esse mundo e viver um pro outro, acabou que eles... Tipo, sumiram, morreram, o ponto final. O ponto final, ficou naquilo. E daí, agora eu vou mostrar pra vocês uma frase do livro que eu achei muito legal. Melhor frase do livro, assim, tipo, pra mim me impactou, assim, tipo... Ó, é preciso muita distância dos sentidos físicos para que as pessoas deem importância às coisas do espírito. Fica pra vocês entenderem essa frase. É isso aí, Valmor Santos, apenas uma história de amor. É um livro que é relativamente bom, é uma literatura bem forte, fala bastante coisa sobre sexo, deixa bem subentendido. Exato. E eu classificaria ele como a partir dos 16, a partir da nossa idade. Isso aí, eu também A acho. partir dos 16. Galera, Bom, valeu. é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo.